A parte do deputado Luciano Pisato, que foi alvo também dessas violências citadas por esta fiscalização nesses últimos 10 dias e, como a razão sempre prevalece ao final das contas, hoje houve afrouxamento de uma violência cometida lá na região centro-sul do Paraná nos últimos dias. Muito obrigado. Eu dizia então que com os pequenos produtores sendo expulsos das suas propriedades por uma legislação que o prejudique, vai inchar as periferias da cidade. Hoje, mais de 80% da população do Brasil mora nas cidades. Isso já foi alvo de diversas reflexões e nós precisamos fazer algo para reverter. Aliás, a questão do espaço para produzir está ficando cada vez mais séria por esse nosso imenso país afora. Tal preocupação encontra sólido fundamento técnico em um estudo de outro cientista da Embrapa, o mestre e doutor em ecologia Evaristo de Miranda, chefe-geral da divisão de monitoramento por satélite daquela empresa estatal de pesquisa agropecuária. Seu relatório intitulado Alcance Territorial da Legislação Ambiental e Indigenista, Impacto sobre a Agricultura, capturou as manchetes da mídia por revelar que apenas 29% das terras brasileiras estariam legalmente disponíveis para a agropecuária. E vejo que esse cálculo não leva em consideração áreas urbanas, leitos de estradas de rodagem, ferrovias e assim por diante. Segundo o professor Miranda, os demais 71% incluem reservas legais, ambientais, terras indígenas e quilombolas, bem como as já mencionadas APPs, que são compostas pelas também há pouco referidas matas ciliares, a vegetação ao longo dos rios. Além de nascentes, topos de morro, encostas, restingas, bordas de tabuleiros e altitudes superiores a 1.800 metros. A propósito, se existisse IBAMA na Suíça, o mundo seria privado da fonte de abastecimento de alguns dos mais deliciosos queijos, entre outros laticínios de alta qualidade, pois os produtores helvéticos estariam rigorosamente proibidos de criar suas vacas nos rarefeitos Alpes. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, em boa hora chega a proposta da Frente Parlamentar da Agropecuária. O decreto baixado pelo presidente da República e já prorrogado estabelece que, a partir do final deste ano, serão passíveis de punição os proprietários rurais que tiverem desobedecido os limites da reserva legal de suas terras. O quase cinquentenário Código Florestal a define como área situada dentro da propriedade ou posse, excetuada a APP, necessária ao emprego sustentável dos recursos naturais, bem como a conservação e reabilitação de processos ecológicos, a manutenção da biodiversidade e a proteção da flora e da fauna nativas. Atualmente, depois de sucessivos remendos, o Código Florestal fixa os seguintes percentuais mínimos de reserva legal por região: 80% nas propriedades em áreas de floresta da Amazônia Legal, 35% naquelas localizadas em área de cerrado também na Amazônia Legal, sendo no mínimo 20% na propriedade e 15% como compensação em outra área, desde que na mesma microbacia e averbada no competente registro de imóveis. 20% nas propriedades situadas em áreas de floresta ou outras modalidades de vegetação nativa nas demais regiões brasileiras. E, finalmente, 20% nas propriedades rurais em áreas de campos gerais em qualquer região. Nas reservas legais é proibido suprimir a vegetação nativa. Esta só pode ser utilizada em regime de manejo florestal sustentável, conforme parâmetros ditados pela legislação ambiental. Ora, senhor presidente, de acordo com a senadora Cátia Abreu, presidente da Confederação na Agricultura e Pecuária, se aquele decreto presidencial for cumprido à risca, serão criminalizados cerca de 5 milhões de produtores brasileiros que vivem e labutam às margens dos incontáveis rios que banham o território nacional. Nossa correligionária do Democratas e representante do Estado de Tocantins no Senado Federal também recorda que o Código Florestal, de tão remendado neste quase meio século de vigência, jogou, no dia para a noite, na ilegalidade, inúmeras famílias rurais, ao sabor das mudanças de percentuais na área de reserva legal. Basta lembrar que na Amazônia dos anos 70, sob o regime militar, foram distribuídos glebas e mais glebas de terras despovoadas a famílias minifundiárias de outras regiões do Brasil, com a condição de que esses beneficiários derrubassem 50% da floresta nativa. Os governos passam, mas o Estado Nacional, como instituição permanente, fica. E é esse mesmo Estado que agora ameaça punir aqueles pequenos produtores, sem prestar-lhes assistência alguma, nenhum recurso para ajudá-los a recompor áreas desmatadas. Não bastasse isso, os militantes de ONGs ecológicas bem financiadas pelos concorrentes internacionais do agronegócio brasileiro assulam expedições punitivas do IBAMA, do Ministério Público e da Polícia Federal contra os produtores rurais.
Vejam as senhoras e os senhores até que ponto chegamos nesse país de prioridades invertidas. Agora, trabalhar a terra, cultivá-la com sacrifício, irrigá-la com o suor do rosto, para levar seus frutos às mesas brasileiras e aos mercados do mundo inteiro, tudo isso virou caso de polícia. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o que os ecologistas do asfalto ignoram é que o moderno agronegócio constitui um dos mais importantes fatores de preservação ambiental da atualidade. Mas nós, que somos da terra, viemos do interior e pertencemos com muito orgulho à família rural brasileira, sabemos disso muito bem e há muito tempo. Em inúmeros recantos do sul, do sudeste, do centro-oeste e também do nordeste do Brasil, o empreendedorismo, os avanços tecnológicos e gerenciais, ao mesmo tempo que geram trabalho e riqueza, também ajudam a conservar belíssimas paisagens naturais. A razão disso é clara como água, senhor presidente. Os proprietários nessas áreas estão cientes de que a devastação, a degradação, a poluição e a contaminação são as piores ameaças ao legado que eles esperam deixar para os seus descendentes. De outra parte, é rematada a burrice insistir em punir indiscriminadamente quem cultiva em costas e topos de morro, pois isso significaria acabar com a maioria dos cafezais mineiros, ou dos vinhedos gaúchos, ou das macieiras catarinenses, ou ainda de parte dos canaviais nordestinos. Isso simplesmente condenaria ao abandono milhares e milhares de hectares que, cultivados por 50 anos, às vezes por séculos, produzem com qualidade e rentabilidade cada vez maiores, graças aos progressos da pesquisa científico-tecnológica, repito, ao espírito de iniciativa e dinamismo desses proprietários. É importante frisar que essa é uma questão que não pode ser discutida ideologicamente. A ciência e a técnica, a boa técnica, tem que prevalecer acima dessa discussão ideológica. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, pelo projeto do novo Código Ambiental, essas áreas de produção consolidadas serão garantidas a seus proprietários. Nas palavras do deputado Colato, não faz sentido exigir a demolição de prédios nem de aviários porque estão perto de um rio. O que não se pode permitir é que o esgoto corra para dentro deste rio. Gostaria de assinalar 5 outras inovações relevantes e muito bem-vindas desse projeto. Em primeiro lugar, as áreas de preservação permanente, as APPs, e a reserva legal são substituídas pelo novo conceito de reserva ambiental, com a proteção adaptada às características de cada terreno. Em segundo lugar, o projeto estabelece compensações financeiras pelos serviços ambientais prestados pelos produtores rurais, com recursos provenientes de um fundo formado por multas, repasses obrigatórios da União e dos Estados e ainda pela receita de crédito de carbono, além de taxas pagas por concessionários de serviços públicos. Em terceiro lugar, no plano institucional, a composição e o papel do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, são substancialmente alterados. Aquele colegiado passa à condição de instância consultiva e propositiva, subordinada a um novo órgão interministerial, ao mesmo tempo que confere representação paritária ao setor produtivo, sendo que hoje, dos 108 membros do CONAMA, somente 8 representam esse setor. Em quarto lugar, as multas por crimes ambientais passam a ser proporcionais ao valor da propriedade, não podendo jamais excedê-lo. Finalmente, o projeto extingue as penas de prisão por descumprimento do Código, substituindo-as pela obrigação de o produtor prestar compensações ambientais por essas violações. A Frente Parlamentar da Agropecuária está convencida de que aqueles que só enxergam antagonismo entre o meio ambiente e o agronegócio caem, ou o que é pior, induzem a opinião pública a cair em falso dilema. De fato, agronegócio e meio ambiente constituem questões sérias demais para continuarem sendo tratadas com superficialidade ou como munição para a guerrilha ideológica. Por isso, a Frente submeterá o projeto a uma ampla e democrática discussão com todos os setores da sociedade, mediante audiências públicas nas diversas regiões do país, rompendo o marasmo de mais de uma década em que propostas de reforma do Código Florestal dormitaram nos escaninhos do Congresso Nacional. Aliás, o atual projeto já nasceu democrático, visto o resultado de debates entre parlamentares e representantes dos setores público e privado. Assim, ele se beneficiou de sugestões formuladas pelo ministro da Agricultura, Reinaldo Stefanes, com a sua visão ampla de técnico experiente e gestor talentoso, das conclusões e recomendações constantes de estudos técnicos e científicos, como os dois que referi há pouco, entre muitos outros, e também dos documentos produzidos por entidades, como a Organização das Cooperativas Paranaenses, a OCEPAR. Esta, em abril último, divulgou uma manifestação propositiva para o aperfeiçoamento da legislação brasileira, que é insumo indispensável
para uma nova estratégia nacional de harmonização entre o desenvolvimento agropecuário e a sustentabilidade ambiental.